Que Deus nos permita, os nossos guias nos inspirem e nos iluminem. Meus irmãos, boa noite a todos. É uma satisfação estar mais uma vez aqui no SEAC, nesse centro maravilhoso, com toda essa energia bondosa, com esse carinho que nos acolhe, com essa paz que nos tranquiliza, podendo tratar com vocês mais um tema. E o tema de hoje é um tema bastante delicado, porque é um tema duro, é um tema vítima de muito preconceito, muito tabu. Para alguns, acho que a maioria que já consultou o nosso boletim O Caminho sabe do que a gente vai falar hoje. Vamos falar hoje sobre o suicídio. O suicídio é algo que é muito duro de nós tocarmos. É duro porque, por um lado, nós precisamos nos conscientizar do que ocorre quando nós, num ato impensado, num ato de erro, de engano da nossa vida, a gente comete esse equívoco do suicídio. Então nós precisamos tocar nessa noite de hoje sobre aquelas consequências que advêm do ato impensado do suicídio. Precisamos. Só que, por outro lado, acaba sendo bastante duro, porque o suicídio hoje é tão comum, infelizmente, está tão comum, que cada um de nós aqui deve conhecer alguém um pouco mais afastado ou alguém, às vezes, bastante próximo, que passou por isso. Então, por isso, exatamente pelo fato de hoje estar presente no nosso dia a dia, é que é tão difícil nós tocarmos nesse tema. Mas hoje, graças a Deus, a inspiração dos guias superiores, dos responsáveis pela organização do nosso planeta, já se instituiu na classe médica que não é a melhor opção ficar se evitando o tema. Porque quando a gente está pensando num determinado momento da nossa vida em cometer esse ato e isso passa, a gente vai ver que isso passa na cabeça de 17%, eu trouxe alguns números aqui, 17% dos brasileiros já pensaram ou vão pensar até o final da vida em cometer o suicídio. Então a gente vê que não é pouca coisa, 1 em cada 5, arredondando, se fosse 20%. Então 17% já pensaram em tirar a sua própria vida. E aí existia esse tabu que graças a Deus hoje foi quebrado, de que não podia se falar no suicídio, porque isso atraía. Como se fosse o antigo, né? Falavam que não fala do raio não, que o raio vai cair na sua cabeça. Não fala de não sei o que não, que isso atrai. Nossa, a única coisa que a gente consegue atrair, e talvez até por isso que foi criada essa série de outros preconceitos, essa série de mistificações, o que a gente consegue atrair são as energias negativas, quando a gente de fato fica chamando aqueles nomes ruins, fica falando palavrões, falando nomes negativos, pensando negatividade. Isso de fato a gente atrai, porque a gente aprende aqui no Espiritismo que a gente entra em sintonia com quem? Com os espíritos positivos, mais elevados, ou com aqueles mais negativos, menos elevados? Menos elevados. Todas as vezes que a gente entra num pensamento ruim, ou numa palavra ruim, naquelas palavras mais baixas, de vibração mais pesada, mais material, a gente entra em contato com esses espíritos mais materializados, mais negativos, e a gente acaba entrando nessa energia negativa. E aí começaram a pegar isso e espalhar para tudo. Então não podia falar de raio, porque cairia um raio na nossa cabeça. Não pode falar de suicídio, porque senão a pessoa vai se suicidar. E com isso a gente foi escondendo pouco a pouco o problema cada vez mais crescente, cada vez maior na nossa sociedade. E hoje no nosso país já morre, o último censo que eu tive no meu estudo foi de 2012 e já morriam 12 mil pessoas por ano no nosso Brasil. Isso dá uma vítima de suicídio a cada 40 segundos. Enquanto nós estivermos aqui nessa palestra, dezenas de pessoas
vão se suicidar pelo nosso país afora. Infelizmente, essa é a realidade muito triste. E o número ainda é maior quando a gente pensa em todos aqueles que tentam. Porque o número da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina, que criaram uma cartilha que hoje está disponível no site da FEB, de tamanho é o valor e a importância. Quem quiser, entra lá no site da Federação Espírita Brasileira e baixa essa cartilha. E essa cartilha diz pra gente que quando a gente pensa na tentativa do suicídio, o número fica mais alarmante, porque é um suicídio ou uma tentativa de suicídio a cada 3 segundos. A gente conta até 3 e tem um irmãozinho nosso em algum lugar desse nosso Brasil tentando o suicídio. Então, com isso, tentando esconder, dizendo que não se pode falar, nós fomos pouco a pouco aumentando cada vez mais essa problemática no nosso país e na sociedade como um todo. Então, hoje, isso é tabu, não existe mais isso. Se hoje eu conseguir convencer cada um de vocês aqui de que nós temos sim que falar do suicídio, que temos sim que estudar sobre o suicídio, eu vou sair daqui o homem mais realizado nesse dia de hoje. Porque somente a informação é que nos faz sair desse mundo do suicídio e conseguir tirar os nossos irmãos desse mundo. Porque a gente precisa estudar, e aqui não dá em 40 minutos para a gente falar sobre tão vasto tema, mas a gente precisa estudar os sinais do suicídio, os sinais que as pessoas apresentam. Muitas das vezes aquela pessoa, o nosso familiar, o nosso filho, começa a baixar as notas na escola e a gente não dá muita bola. Aí ele começa a se isolar dos amigos, se isolar da sociedade, criar aquelas manias de perseguição, como se o mundo todo tivesse contra ele. Começa a não querer mais conviver sequer com a família, não quer mais dialogar, e a família, vendo aquilo tudo, às vezes se sente incapaz de atuar, justamente porque hoje o que reina é uma falta de conhecimento. Precisamos mudar, ajudem-nos a ser multiplicadores. Precisamos ser multiplicadores desse tema, porque quando uma pessoa está pensando em suicidar-se, normalmente o impulso suicida, ele leva minutos até no máximo horas. Isso significa que se naquele tempo, naquele intervalo de poucos minutos, aquela pessoa encontrar alguém que lhe dê o ouvido, que lhe ouça, que fale, não, vale a pena sim viver, ela tem uma chance enorme de não cometer o suicídio. Porque apesar de muitas vezes o suicídio ser estudado, ser pensado, ser planejado, um impulso suicida, ele dura poucos minutos, ele é bastante rápido. Então nós precisamos estar sempre dispostos a perceber esses sinais, a olhar para os nossos irmãozinhos e ver, poxa, esse irmão está meio estranho. Qual é a primeira coisa que a gente sempre tem que fazer? Tudo bem, você quer conversar, quer falar, quer desabafar, porque muitas das vezes é só isso que a pessoa quer. Às vezes a pessoa nem está ouvindo a gente, né? Porque está numa situação que se a gente tentar falar, a pessoa fica chateada. Mas a pessoa só quer ouvir, só quer, ser ouvida. Ela quer um ouvido para que ela possa desabafar, para que ela possa desaguar, despejar toda essa sua mágoa. E quando a gente faz isso, a gente está, na verdade, salvando uma vida. Então é bom até para a gente desmistificar outro assunto, que é a caridade. Muitas pessoas, às vezes, falam para a gente, puxa, eu não tenho como fazer a caridade porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho como fazer a caridade porque eu não tenho condições financeiras de ajudar ninguém. Só que agora eu pergunto a vocês, se a gente tiver uma oportunidade, por exemplo, de ouvir um irmãozinho ou uma irmãzinha que esteja à beira de cometer um suicídio, e só pelo fato da gente emprestar o nosso ouvidinho, a gente conseguir libertar aquele irmão daquela tragédia, será que a gente está ajudando mais
ou menos do que dar um prato de comida? Eu não tenho dúvida nenhuma que essa ajuda é muito maior. Não que a gente não deva também, ou que a gente tenha que deixar de dar o prato de comida. Mas não ter recurso material não é desculpa para nenhum de nós deixar de fazer o bem. Porque muitas vezes fazer o bem é somente oferecer o ouvido. E às vezes é só isso que a pessoa precisa para se livrar disso. O suicídio, muitas das vezes a gente acha que só existe aquele em que a pessoa dá um tiro, ou corta o pulso, ou se joga de algum lugar. Esse é o suicídio direto, é o que a gente mais conhece. Mas existe também o suicídio indireto. Eu não vou falar, mas... Aliás, eu vou falar porque isso é o iniciozinho do filme e a maioria já viu. Quem viu lá o Nosso Lar, lembra que o André Luiz, num determinado momento, quando ele vai lá para o umbral, quem já viu o Nosso Lar? Levanta a mão. A maioria. Quem não viu, não se preocupa não, que eu estou contando só o iniciozinho. Vai ter o final do filme para vocês verem. Então lá no início, quando ele começa a caminhada dele espiritual, que ele começa pelo umbral, quem viu o filme lembra disso, tem pessoas gritando o que para ele? Suicida, suicida. E ele fala, eu não entendo, como? Eu não me suicidei. E aí é explicado, a doutrina espírita nos explica que ele praticou sim um tipo de suicídio. Qual é o tipo de suicídio? Ele foi destruindo a saúde dele aos poucos. É o suicida que a gente chama de suicida indireto. É aquela pessoa que se entrega ao cigarro e fuma 3, 4, 5 maços todos os dias. Isso aqui não é nenhuma lição de moral. Para que todos aqui fiquem bem à vontade, o palestrante que está aqui falando não é nenhum santo, não. Ainda não me livrei de todos os meus vícios, tá? Todos estamos no mesmo barco. Mas a gente precisa abordar isso. Então aquela pessoa que fuma dia e noite, que bebe dia e noite, aquela pessoa que não se preocupa com a sua saúde, que só come aquilo que sabe que vai prejudicar a sua saúde, aquela pessoa que vive numa situação em que sabe que está acabando pouco a pouco com o seu corpo, também é um suicida. Só que esse suicida indireto. Lógico, quanto mais direto, mais planejado for o ato de suicídio, mais pensado, quanto mais a pessoa tiver conhecimento acerca dos fatos, maior será a responsabilidade. Por quê? Porque a gente aprende o quê? Que quanto maior é a nossa caminhada, maior o nosso conhecimento, mais nós seremos cobrados. Então é lógico que aquela pessoa que num determinado momento de desespero, de uma hora para outra, ela se depara com uma situação que ela não consegue suportar. Por exemplo, um dos grandes casos que está também nessa cartilha da Associação de Psiquiatria em conjunto com o Conselho Federal de Medicina, traição conjugal. Várias pessoas não conseguem suportar isso. Então aquela pessoa que chega, assiste no momento a cena e se suicida, é lógico que ela vai ser tratada de forma diferente daquela que já vem planejando há muito e muito tempo, porque aquele foi fruto de um impulso momentâneo, outro já foi fruto de um planejamento. Aqueles que já têm conhecimento acerca do suicídio, que é um crime, que tirar a vida é um atentado à vontade de Deus, aqueles que já estudaram, como nós, tá? Tenho medo das pessoas saírem pela porta. Mas nós espíritas que estudamos o suicídio, temos uma responsabilidade muito maior e seremos muito mais cobrados do que aquele nosso irmãozinho sem conhecimento nenhum que tenha praticado o ato. Isso é natural? É natural. Isso faz parte da lei de Deus. Seria injusto que Deus cobrasse de todos da mesma forma. Exatamente o que acontece aqui na Terra quando a gente vê uma criancinha e um adulto praticando o mesmo ato. Se a gente vê uma criancinha entrando num lugar e jogando algo de muito valor no chão e quebrando, e vê um adulto jogando o mesmo objeto com o mesmo valor no chão e quebrando, eles vão ser tratados da mesma forma? Nunca, porque a criancinha não tem ainda o conhecimento. Então, de acordo com o nosso conhecimento, é que nós seremos cobrados. Só que agora a gente já ouviu, não adianta a gente sair correndo, não. Cheguei até aqui, todas já sabem, não podemos mais sair correndo. Agora basta, ou resta-nos,
nos prepararmos para não cairmos nessa cilada, para não cairmos nessa armadilha e para não deixarmos aquele irmãozinho que esteja próximo de nós cair nessa armadilha. Essa é a nossa obrigação, porque infelizmente, até bem pouco tempo atrás, muitas religiões, em vez de ajudar as pessoas, ajudar com consolo, com orações, etc., tratavam os suicidas como pessoas renegadas por Deus, como pessoas indignas de receberem sequer uma oração. Quem sabia disso? Levanta a mão. 1, 2, muitos 3, muitos sabiam. Isso era natural. Infelizmente, as religiões renegavam as pessoas suicidas, aquelas mal vistas, e que Deus tinha esquecido delas. E o Espiritismo explica para a gente que é o contrário. São as pessoas que mais precisam da nossa oração. São as pessoas que mais precisam do nosso carinho. A gente não pode ficar com raiva de uma pessoa que tenha se suicidado, que tenha tirado a sua própria vida. A gente tem que fazer orações, porque essa pessoa, muito provavelmente, a gente vai ver até o finalzinho da palestra de hoje, ela está numa situação bastante delicada. É para o resto da vida, como acreditava a religião tradicional de antigamente? Não, claro que não. Não há pena eterna. Se houvesse pena eterna, não existiria justiça divina e não existiria felicidade. Porque esse céu que pintam para a gente, que a gente fica lá eternamente sentado na nuvem feliz, enquanto aqueles que cometeram alguns erros ficam eternamente no inferno, esse não existe. Porque qual seria a mãe que conseguiria ficar eternamente feliz sentada na nuvem, enquanto sabe que o filho está eternamente queimando no fogo do inferno? Quem é a mãe que consegue isso? Quem é o filho que consegue ficar lá no céu, sabendo que a mãe vai ficar o resto da vida no inferno? Há como se falar em felicidade, sabendo que aquelas pessoas que a gente mais ama, por um determinado erro da vida, vão ficar eternamente no inferno? Então esse inferno e esse céu que pintam para a gente é algo fictício. Quem teve a oportunidade de ler o livro Céu e Inferno, vê com riqueza de detalhes todas as contradições que há nesse sistema de céu eterno e inferno eterno. Então vai haver um sofrimento para o suicida muito grande, vai haver muito grande. Infelizmente a gente não pode fugir de falar isso ou fingir que não vai existir. Precisamos tocar, porque a doutrina espírita, ela é dura com a gente porque ela é verdadeira. A gente sabe que a maioria das religiões falam para a gente que quando, isso aí não é crítica nenhuma à religião, mas sim às pessoas que se aproveitam das religiões, mas falam para a gente que quando a gente entra naquela portinha para dentro, se a gente aceitar Jesus e acreditar, todos estamos salvos, é ou não é? Aí vem o espiritismo antipático que e fala, olha, é mais fácil se salvar alguém que nunca tenha conhecimento de religião do que aquele que tenha tido contato com qualquer religião que seja. Por quê? Porque aquele que teve contato com qualquer religião que seja, já sabe da sua obrigação de praticar o bem, já sabe da sua obrigação de fugir dos seus vícios. E se ele já sabe, ele vai ser mais cobrado. Ele já não está mais no papel daquela criancinha que jogou o objeto no chão e quebrou. Ele já está no papel do adulto, que sabia que aquele objeto era importante, que era valioso e mesmo assim jogou no chão. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente sabe que o Espiritismo sempre vai falar a verdade para a gente. Muitas das vezes essa verdade é muito dolorida, mas é dolorida a princípio. Porque quando a gente pensa que isso é apenas transitório, que o sofrimento não dura para sempre, aí vem o caráter consolador da doutrina espírita. Ninguém sofre para sempre. A gente sofre um tempo até conseguir se livrar daquilo ali. Por que as pessoas se suicidam? Às vezes, por motivo de honra, a pessoa acha que como foi violentada, ou como teve a sua família arruinada por algum motivo, ou porque faliu e antes era um grande empresário, morava no melhor apartamento, na cobertura, e de repente teve que morar num local humilde, a pessoa não consegue, acha que
precisa, pela sua honra, pela sua dignidade, se suicidar, ou precisa por motivos, porque não pode suportar aquela dificuldade de entender que hoje está numa situação um pouco pior do que a que estava um tempo atrás. Então, lidar com esses altos e baixos naturais da nossa vida é algo bastante difícil. Todos nós sabemos que vamos passar por altos e baixos, porque aqui não tem ninguém santo, não somos santos. Ainda estamos aqui na terra porque ainda temos muito a expiar, ainda temos muitas coisas a pagar. Então, via de regra, um momento a gente vai estar bem, daqui a pouco a gente vai cair. Isso está em tudo na nossa vida, para a nossa parte financeira, para a nossa parte física, para a nossa saúde física. Uma hora a gente vai estar saudável, outra hora a gente vai cair um pouquinho, vai sofrer alguma doença. E lidar com esse tipo de dificuldade é muito para nós. Muitas das vezes a gente não suporta isso e acha que a gente pode acabar com esse sofrimento saindo da vida. Só que ninguém morre. Tentar sair da vida pela via do suicídio é prolongar o sofrimento, é aumentar ainda mais. As pessoas que cometem o suicídio, eu falei que ia falar em detalhes para vocês, via de regra, essa não é exatamente a situação de todas as pessoas, mas via de regra, elas permanecem naquele sofrimento terminal durante o tempo que ainda teriam na encarnação. Então, se eu tenho, por exemplo, hoje 60 anos, e eu tinha uma programação para viver de 60 até 90, então eu tinha mais 30 anos de vida, por exemplo, via de regra, eu vou passar aqueles 30 anos revivendo o último momento da minha vida. Então, se eu me matei, por exemplo, enforcado, eu vou passar 30 anos enforcado, vivendo aquela dificuldade, aquela dor. Só que é uma dor que não acaba, porque a gente não morre, já está em espírito. É uma criação mental, é algo que a gente não consegue fugir. Então a gente não consegue sair daquilo, porque já é espírito. O corpo já ficou, e o espírito não morre. E a gente fica revivendo aquela cena. Há uma história de um suicida do trem, que ele se jogou e passou o trem em cima dele, e o Divaldo conta, que depois ele veio conversar com ele, que ele via todos os dias, milhares de vezes, aquele trem vindo e passando em cima dele, vindo e passando em cima dele, vindo. E ele sofria exatamente a dor que ele sentiu no dia que ele desencarnou fisicamente. E ele continuava sentindo toda aquela dor. Porque a dor, na verdade, está no nosso espírito. Se fosse só o corpo, só a matéria, sentiria dor? Não. Para que haja o sentimento da dor, eu tenho que causar alguma impressão no meu corpo físico, isso chegar, de certa forma, ao meu espírito. Se for só o corpo, sem espírito, sem nada, não há dor, não há nada, não há sentimento nenhum, é inanimado. Então essa dor, por mecanismos que ainda desconhecemos, ela consegue se fixar, mesmo quando o espírito perde o seu corpo, e ela fica, até o prazo que ele teria, via de regra, que ficar aqui, permanecer aqui na Terra, encarnado. Então o suicídio é um dos piores crimes que a gente pode cometer, junto com o aborto, mas não é tema da palestra de hoje. Mas esses dois crimes, está lá no Livro dos Espíritos, são os piores, porque a gente atenta contra a nossa própria vida, contra aquilo que a gente mais pediu a Deus, contra o instrumento que nós temos para fazer o bem e o mal, para fazer o erro e o acerto, e a gente atenta contra isso. Via de regra, essa passagem pelo plano espiritual não é suficiente para a gente pagar todas as nossas dívidas. Então, muitas das vezes a gente passa um tempo sofrendo no plano espiritual, depois passa por uma série de reabilitação ainda no plano espiritual para se preparar para uma próxima encarnação, só que essa próxima encarnação ainda não é feliz. Porque se eu, por exemplo, explodir a minha cabeça com um tiro, isso é duro da gente ver, mas se eu fiz isso, eu não consigo reconstituir todos esses órgãos no meu perispírito. O que é o perispírito? É aquele corpo espiritual que, quando eu morro,
eu sigo com ele para o plano espiritual. E eu não consigo refazer o meu perispírito apenas em uma desencarnação ou uma reencarnação. E aí eu venho numa próxima vida como? Com problemas neurológicos, mentais, com deformidades. Isso é difícil da gente receber, é difícil. Por quê? Porque até hoje, tudo que a gente sofre, eu, por exemplo, Américo, eu era muito feliz antes. Porque eu achava que por um acaso da vida, Deus tinha escolhido para eu nascer com o que eu nasci. Eu nasci com asma, bronquite, rinite, tudo que vocês imaginarem. Eu vivia em um hospital. E eu era feliz, porque eu podia sempre jogar a culpa no acaso. Ah, por que você nasceu assim? Eu não era espírito, então foi por acaso. Só que num determinado momento eu conheci o espiritismo e eu não pude mais fazer isso. Eu sei hoje que se eu nasci com todas essas dificuldades no meu corpo, é porque eu, em outras vidas, busquei de alguma forma isso. Ou eu cometi um suicídio, ou eu fumei demais, estraguei o meu pulmão. De alguma forma eu cometi uma falta que hoje gerou a dificuldade que eu tenho no meu corpo físico. Isso dura, agora vem a parte boa. Isso só dura enquanto precisar, enquanto for necessário para mudarmos as nossas atitudes. Olha como é bonita a justiça divina. Para quem aqui trabalha no direito vai entender o que eu vou falar. Aliás, todos vão entender, porque a gente vê isso na televisão o tempo todo. Quando alguém é condenado na justiça dos homens, ele é condenado a uma pena pré-definida. Claro que tem lá por bom comportamento, ele sai um pouquinho antes ou depois, mas ele é condenado lá a 20 anos. Então, independente, fora essa diminuição, aumento, que pode ser um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas independente dele ter ou não se modificado, se ele cometeu determinado crime e foi condenado a 20 anos, ele vai ficar lá quanto? 20 anos. Pode até ter uma redução de pena que caia para 10, mas se no primeiro dia ele já se arrependeu e já tem a certeza absoluta que nunca mais vai cometer aquele crime, ele mesmo assim vai ficar lá no mínimo uns 10 anos. Porque na justiça humana a pena é pré-definida, não leva em consideração se nós já mudamos ou não. A justiça divina é mais parecida com a justiça do pai e da mãe. O pai e a mãe chegam na escola e a professora fala assim: olha, o seu filho está um bagunceiro, não quer saber de nada, só joga bolinha de papel na cabeça dos outros, não faz o dever de casa, só faz besteira. Esse teu filho não serve para nada nessa escola, é um zero à esquerda, não ajuda em nada, só tira nota ruim. Aí o que o pai vai fazer? O pai é responsável. Porque o pai que é irresponsável, ele passa a mão na cabeça do filho e deixa para lá. O que é responsável e tem ciência da sua obrigação de educar, ele vai fazer algo daquilo ali. Ele vai, por exemplo, se o filho adora videogame, ele vai falar: olha, você está sem videogame. Quanto tempo, pai? 1 semana. 2 semanas, 1 mês sem videogame. Agora, se no terceiro dia o pai e a mãe vão na escola e a professora chega e fala assim: nossa, o seu filho mudou da água para o vinho. Seu filho agora está prestando atenção em todas as aulas. Ele agora não briga mais com os colegas, participa das aulas. Não sei o que aconteceu, mas o seu filho hoje é um aluno exemplar. Apesar do pai ter estabelecido que ele ia ficar 1 mês sem videogame. Nesse dia que ele chegar em casa, o castigo vai acabar? Vai. Seria uma crueldade manter. Porque ele já mudou. Ele já passou daquilo. Então a justiça dos pais, ela é assim. Ela só dura enquanto o filho ainda estiver no erro. A partir do momento que ele sai do erro, o pai tira. Só um pai muito cruel manteria, falaria: não, você já está bom, já está regenerado, mas eu vou te manter por 1 mês aí só por via de regra, só por segurança, só se fosse muito cruel. Então a gente não consegue ver isso nem no pai e na mãe, aqui na terra. Quiçá Deus. A justiça divina é assim, como a justiça do pai e da mãe. A gente só sofre enquanto precisa sofrer. Não que eu seja santo. Como eu falei, tem um monte de defeito ainda. Tenho até vergonha de falar aqui de tantos que são. Mas chegou um determinado momento que Jesus, Deus, os guias de luz, falaram assim: ele não precisa mais desse determinado sofrimento. Desde esse dia, nunca mais eu sei, isso aí tem, 10 anos para trás, apesar de eu ter crises constantes, o ano inteiro, de 10 anos para cá,
Eu nunca mais soube o que é ter uma bronquite, uma sinusite, uma asma e todas essas doenças consideradas crônicas, incuráveis. Todas elas, dizem os médicos, que você faz paliativo, mas curar você não cura. Só que eu não sei, pode ser até que não seja cura, mas tem 10 anos que ela está com esse paliativo sem remédio, sem nada. Então assim é a justiça divina. A gente vai sofrer? Vai. Mas vai sofrer pelo tempo necessário para que a gente melhore. Não há sofrimento eterno na justiça divina. Não há sofrimento pré-determinado. Há mais ou menos uma programação da gente sofrer isso e aquilo. Mas à medida que a gente vai melhorando ou piorando, também tem um outro lado. Olha a doutrina espírita maltratando a gente. Se nós piorarmos a nossa conduta, o que acontece? Aquela pena é prolongada um tempo a mais, ou é aumentada. A gente sofre mais, vem outras dificuldades. Tudo depende do quê? Do nosso proceder. Então, pessoas se suicidam por honra, por dificuldades, como eu falei, por esses altos e baixos da vida. Pessoas se suicidam por motivos egoísticos. Infelizmente, não é para a gente ficar com raiva, mas muitas pessoas, a gente precisa disso não para os outros, mas é para a gente perceber um dia, se a gente estiver tentando um ato enganado, equivocado desse, se a gente não está tentando fazer isso para deixar remorso nas pessoas. Muita gente se suicida para deixar os outros que ficam sofrendo, porque o ato é extremamente cruel para quem fica. Uma família que tem alguém que tenha se suicidado não consegue se recompor. Aquele sofrimento perdura. É uma crueldade. O suicida é cruel com quem fica. Ah, isso é para a gente ter raiva? Não. Porque é cruel também com ele. É um ato equivocado. Mas há pessoas que fazem isso principalmente tendo como objetivo maior aquele de deixar as pessoas com remorso. Há causas mentais, doenças mentais que levam ao suicídio, doenças psiquiátricas, transtornos de humor, transtorno bipolar, depressão, a pessoa que está sempre deprimida, que não vê muito motivo na vida. Um grande antídoto contra o suicídio é ter motivo para viver. Sempre estabelecer uma meta da nossa vida, por mais curta que seja. Por mais curta. É exatamente por isso que a grande maioria das pessoas que se suicidam estão na classe média e média alta. Porque o pobre, muito pobre, ele tem um motivo. Por mais banalizado que seja, ele tem um motivo todos os dias para viver, que é buscar o seu próprio sustento, a sua comida. Se ele não correr atrás todos os dias, ele passa fome. A maioria das pessoas pode ficar sem trabalhar um ou outro dia e não vai passar fome. Vai perder um bem, vai fazer isso, mas não vai passar fome. Tem pessoas que vão passar fome se não trabalharem. É uma motivação simples, mas é uma motivação, e é por isso que quase não há suicídio nas classes mais pobres. Então precisamos ter motivo para viver, ter planos, estabelecer planos todos os dias e metas para a nossa vida. Nossa vida não pode ser vivida de qualquer jeito e levando ao sabor da maré. Cada dia eu tenho que estabelecer uma meta. Eu quero esse ano fazer tal coisa, eu quero essa semana fazer tal coisa, eu quero amanhã fazer isso, eu quero daqui a meia hora fazer tal e tal ato. Nossa vida tem que ser recheada de motivações, porque a falta de motivação leva ao suicídio, leva à depressão, leva a tudo que há. As doenças também, essas psiquiátricas, a depressão, a esquizofrenia, em que as pessoas adquirem mania de perseguição, ela também é um grande gancho para o suicídio. Por quê? Porque o esquizofrênico, e a gente trata também isso como se fosse algo de outro mundo, 1% da população brasileira já tem esquizofrenia. Isso também está na cartilha da medicina. 1%. 1 em cada 100 pessoas que a gente conhece 100 pessoas. Dessas 100, pela média, dessas 100, uma já tem esquizofrenia. Uma. E as pessoas começam a adquirir aquelas manias de perseguição. E essa mania de perseguição, essa
fobia de outras pessoas, ou trauma disso, trauma daquilo, acaba afastando-as do convívio social. E fora do convívio social é um prato cheio para o suicídio, porque precisamos estabelecer relações humanas, estabelecer contato com os seres humanos, ter convívio social em todos os momentos da nossa vida, seja no nosso grupo espírita. Ter religiosidade é o maior dos antídotos contra o suicídio. As pessoas que acreditam numa determinada religião, seja qual for, estão vacinadas contra o suicídio. Porque nós nos unimos aqui dentro da nossa religião, porque nós temos algo, uma motivação, qualquer religião que seja, dá uma motivação. As pessoas que têm religiosidade, que têm aquele sentimento da fé interna bastante forte, se fortalecem também contra o suicídio. As doenças físicas muitas vezes levam. A pessoa que está numa situação de HIV, de câncer, acha que não vai conseguir sair daquilo e pensa erradamente que tirando a sua vida vai se encontrar num plano, vai sair daquele sofrimento. Não vai aumentar ainda mais o seu sofrimento. Então, só para a gente trazer alguns números aqui, eu não vou trazer muitos não, para não ficar cansativo. Em 2012, 12 mil pessoas se suicidaram. 12 mil. Só daquelas que foram oficializadas. Fora todos os outros casos que a gente sabe que não são contabilizados. A gente sabe que isso é o que mais tem. No nosso sistema atual de saúde, a gente sabe que tem muita falha. Não dá para, em todos os cantos, a gente registrar tudo. Registrados 12 mil. Desses 12 mil, 2.500 mulheres, cerca de 2.500, e 9 mil e poucos homens. 3 vezes a quantidade de homem. E pasmem, a mulher é a que mais tenta se suicidar. O número de tentativas de suicídio entre as mulheres é muito maior do que o dos homens. Agora, o número de homens que conseguem se suicidar, apesar de ser maior o número das tentativas nas mulheres, o número de homens é muito maior. O homem, via de regra, ele consegue. Ele vai e faz aquilo ali, ele chega até o final. Infelizmente, isso ainda é fruto da nossa sociedade machista, em que o homem está proibido de expressar seus sentimentos. O homem que chora, ele é um homem fraco. O homem que fala sobre depressão, ele é um homem que não é homem. Então a nossa sociedade ainda faz com que os homens sejam vitimizados por esse transtorno, por essa dificuldade que leva ao suicídio. Por quê? Porque os homens ainda não se acham no direito de expor os seus sentimentos. Quando a gente vai num filme, se tiver um homem chorando, as pessoas riem, né? Eu choro sempre. Tudo quanto é filme, as mulheres podem estar sem nenhuma lágrima no olho. Começou o filme qualquer, deu um ato ali romântico, ou um sofrimento qualquer, eu já começo a chorar. Sou muito emotivo. Os homens têm direito a fazer isso. Não permitam que falem, vocês homens, não permitam que falem para vocês que vocês têm que ser homem, o homem tem que ser forte, e o forte não pode ter sentimentos. Isso é mentira. Todos temos direito a ter os nossos sentimentos. Esse é o grande tabu que inclusive fez aumentar o número de suicídios. Porque não se podia falar do suicídio, logo não se combatia. Só que isso ainda há muito forte nos homens, porque os homens ainda têm a dificuldade de falar sobre a sua saúde mental, sobre as suas dificuldades, sobre a sua depressão. Então, já tinha falado antes, 17% já tentaram, já pensaram em se suicidar, e a cada 3 segundos no nosso país, alguém tenta se suicidar. Vítima de transtorno do humor, depressão, exagero no uso de álcool e drogas. Tem um dado mais grave ainda, das pessoas que se entregam ao álcool e às drogas, estatisticamente, de 5 a 10% delas vão sair dessa vida pela via do suicídio. De 5 a 10%, 1 em cada 10. Então, se a gente está entrando num caminho do alcoolismo, da drogadição, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o número é muito grande, é 1 em cada 10. 1 em cada 10 acaba cometendo o suicídio. Transtorno bipolar,
Esquizofrenia, câncer, HIV, falta de religiosidade, tudo isso a gente tem que parar para pensar e falar o que eu consigo combater. É lógico que eu não vou conseguir deixar de ter um câncer. Eu vou ter. Só que se eu tiver com a minha cabeça muito fortalecida, eu passo por aquilo de uma forma maravilhosa. O Dr. Siegel tem um livro dele, aliás, se vocês quiserem, está até na internet para baixar. Esse Dr. Siegel é um grande neurocirurgião dos Estados Unidos, um dos maiores lá, e ele fez um estudo com todos os seus pacientes de câncer terminal, aqueles que a medicina falou, esse aí não dura mais nem tantos meses. E ele descobriu que todos aqueles que disseram que iriam viver, viveram. Então, se você acha que você vai perder para o câncer, você está certo. Se você acha que você vai vencer o câncer, você está certo. Porque tudo está aqui, ó, na nossa cabeça. Se a gente já entra para enfrentar uma doença dessa derrotado, achando que a gente não vai conseguir, de fato não vai conseguir. Porque o mais importante é a gente ter a cabeça forte. Saber que a gente consegue sim, que a gente tem condições. E você que acha que vai conseguir mesmo. Porque a gente tem essa capacidade. Todas as vezes que a gente sabe que um determinado ser humano cometeu um ato para tentar salvar alguém e acabou morrendo, a gente também confunde isso, acha, poxa, será que isso é suicídio? É ou não? O guarda-costas, por exemplo, está lá tentando salvar aquela pessoa que ele vai proteger, e ele entra na frente da pessoa, empurra a pessoa, e de repente ele é atingido por uma bala. Uma bala que ele poderia ter fugido, mas ele tentou salvar aquela pessoa. Será que é suicida? Não. Os espíritos também explicam para a gente que isso não se trata de um suicídio. Isso nada mais é do que um ato de amor ao próximo. Ele fez aquilo ali para tentar salvar. Lógico que tudo isso depende da nossa cabecinha. Se num determinado momento eu, descontente com a minha vida, resolvo tentar botar um fim nobre para o meu suicídio e falo, não, eu vou para lá, vou entrar na frente da bala para poder morrer lutando pelo outro, mas na verdade o que eu quero é tirar a minha vida, eu sou suicida. Tudo é aquilo que está na minha mente. Se eu estou, a mesma coisa é para o meu próximo. Se numa determinada situação eu vejo alguém no penhasco e eu vou lá, tento segurar aquela pessoa, acabo empurrando e aquela pessoa morre, mas eu fui lá para salvar, eu vou ser considerado um assassino ou um salvador? Um salvador. Se outra pessoa está lá olhando e não faz nada, essa vai ser culpada, porque essa sequer tentou salvar aquele que está ali. Então não importa muito qual é a consequência do meu ato, mas sim a minha intenção. Se Deus julga a gente em algum momento, que não julga, mas vai ser tudo feito segundo a nossa intenção. Quem julga é a nossa própria consciência. A nossa consciência está com a gente o tempo todo. A nossa consciência não nos abandona. Então nós podemos praticar um determinado ato que parece suicídio e não é, e podemos praticar aquele que não parece, mas é, como o caso, por exemplo, do suicídio indireto, que vai se matando, se matando, se matando, e quanto maior o conhecimento dele sobre aquele suicídio, maior é a responsabilidade e mais próximo ele fica do suicídio direto. Se ele tem já a concepção, a certeza de que ele está se matando, ele já deixa de ser um suicida indireto para ser um suicida direto, porque ele já tem certeza que aquilo ali vai lhe matar. É importante a gente perdoar. Quantos de nós, às vezes, entra, ou quantos de nós já viu pessoas entrando nessa via porque não conseguem perdoar o seu próximo? Aí começam a entrar aquela amargura, começam a sofrer, ficar triste, depressão, e cada vez fica pior. Quantos também entram porque além de não perdoar o seu próximo, não conseguem se perdoar, não conseguem passar por cima dos seus erros. Erramos, somos seres humanos. Quem aqui nunca errou está no lugar errado, porque aqui é um centro espírita.
Aqui é um lugar de pecadores. Somos todos pecadores. O lugar das pessoas que já são santas não é nesse plano, não é na terra. Essas pessoas já não estão mais aqui, não reencarnam mais. Lá na frente, outra palestra, a gente estuda isso. Não precisam mais reencarnar. Aqueles como nós que precisam ainda reencarnar na terra são espíritos que ainda têm dificuldade. Então, todos temos as nossas dificuldades e vamos cometer os nossos erros. Agora, o maior erro é não aceitar que nós podemos errar, porque aí a gente não se perdoa. E aí a gente vai remoendo, e aquilo ali vai piorando cada vez mais. Então, se num determinado momento você percebe que você está entrando naquele ciclo vicioso de errou, e aí não se perdoa, e vai ficando cada vez pior, e aí vai ficando amargurado, e vai cometendo outros erros. Porque quando a gente está amargurado, a gente trata mal o nosso próximo, a gente não consegue ser amoroso, isso tudo vai levando a uma bola de neve que no final pode chegar ao suicídio. O que a gente tem que fazer? Perceber lá no iniciozinho e tentar se perdoar. Não há mal nenhum, não é nenhuma vergonha procurar um psicólogo, um psiquiatra. E pasmem, eu ainda conheço pessoas até hoje, pode ser absurdo para a maioria de vocês, mas eu conheço pessoas até hoje que estão vivendo quadro de sofrimento psicológico, psiquiátrico, e a gente fala, poxa, procura um acompanhamento, uma terapia, um profissional da área, e as pessoas falam para mim, não, mas eu não sou maluco. Pode ficar tranquilo, quando eu virar maluco, eu procuro. Não se preocupa não, ainda há esse preconceito. Não adianta a gente esperar virar maluco para procurar. Temos que procurar no início, quando a gente sentiu aquele iniciozinho da depressão, o nosso transtorno de humor, que é o humor mudando. Um dia a gente está bem, outro dia a gente acorda mal. Bipolaridade, esquizofrenia, no grau mais leve. Comecei a me sentir perseguido, ter trauma, fobia disso, fobia daquilo. Se eu começo a sentir esses sintomas, eu já tenho que procurar de imediato um sistema médico para me tratar, um psicólogo, um psiquiatra, que são os profissionais que tratam isso, intensificar as minhas vindas ao centro espírita. Se eu chegar aqui e o SEAC estiver aberto, vou dar um conselho para vocês, tá? Depois o presidente vai me bater. Tem outros centros também. Se você sentir que o SEAC só abre 3 dias e você quer mais, venha 3 dias no SEAC e 3 no outro. Aumente a sua frequência na sua religião. Não há nada tão terapêutico quanto vir aqui assistir uma palestra, passar pelo passe, receber essas energias maravilhosas, independente do palestrante que vem aqui, mesmo sendo Américo. Não há como a gente sair daqui do mesmo jeito que a gente entrou. A gente sempre sai com um pouquinho a mais de força para enfrentar o nosso dia a dia lá fora, que é tão cruel com a gente. Então frequentem mais o centro espírita, deem mais valor a nossa religião, ou qualquer religião que seja. Se num determinado momento você acha que não é mais o espiritismo, que é outra religião, vá, mas vá e se entregue. Vá de verdade, não seja morno, seja quente. Vá e se entregue, frequente. Porque só dizer que é espírita, só dizer que é tal ou tal religião não adianta. Precisamos de fato ser. Porque se a gente entra nesse caminho do suicídio, as consequências são muito difíceis. Além desse sofrimento na vida posterior, lá no plano espiritual, além do sofrimento na próxima vida, ainda trazemos consequências para todos aqueles que estão em volta. Então, por exemplo, quando vem alguém numa situação de saúde muito delicada, aquela doença totalmente incapacitante, física ou mental, e a gente olha assim e fala, meu Deus, por que que o pai, por exemplo, o que que o pai e a mãe tiveram culpa disso? O que que a avó, o que que fulano, o tio? E os espíritos explicam também para a gente que não há injustiça na lei divina. Todos aqueles que participam daquela experiência dolorosa fizeram parte daquilo de alguma forma. Seja aquele que percebeu o suicida em potencial e não ajudou, seja aquele que incentivou, seja aquele que ajudou a pessoa a se magoar mais ainda. Todos aqueles que participaram do suicídio vão sofrer. Todos vamos sofrer. Tanto mais quanto menos. Aquele que simplesmente não ligou vai ser o tio. Aquele que
além de não ligar e de incentivou o suicídio, ainda deu mais motivos, tinha chance de realmente acabar com aquele suicídio, mas nada fez e até incentivou, esse vai ser o pai, vai ser a mãe, vai ser o irmão. Mas o certo é que todos aqueles que participaram do ato vão sofrer as consequências. Essa é a verdade, a gente não pode fugir disso. Isso é a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que eu planto, eu colho. Seria injusto se não fosse assim. Seria muito ruim se Deus permitisse que a gente sofresse por um acaso, jogasse aquele dadinho pro alto, né? Aí falasse assim, não, se cair 6, fulano vai nascer em tal família. Se cair 5, fulano vai nascer com uma doença mental. Se cair 3, fulano vai nascer são. Vocês imaginam Deus jogando esse dadinho? Eu não consigo mais aceitar isso. Vai da razão de cada um. O Espiritismo fala para a gente sempre usar o nosso raciocínio. Eu não consigo mais racionalmente aceitar isso. Temos que buscar sempre a razão. Ajudem aos seus irmãozinhos, aos nossos irmãozinhos, quando nós percebermos qualquer desses sinais de suicídio que a gente falou aqui, qualquer dos que a gente tratou e aqueles que a partir de hoje nós vamos estudar. Porque eu trouxe tanta coisa aqui para falar, não deu para falar nem um décimo, e eu já sabia que não ia dar. Tanto que eu trouxe um monte de coisa e no final eu resumi e tirei só meia dúzia de tópicos, porque eu já sabia que não ia dar. É natural que nesse tempo a gente não consiga. Eu peço a cada um de vocês, que ajudem a compartilhar essas ideias. Vamos passar. Se isso foi bom para nós, se isso serviu para nós de alguma forma, não temos motivo nenhum para guardar isso conosco. Vamos compartilhar. Vamos chegar para o nosso irmão, vamos falar, olha, você aí, ó, busca lá na FEB, tem a cartilha falando sobre o suicídio, dá uma lida lá. Vamos perceber os sinais nos nossos irmãos. Precisamos fazer isso. Essa é a nossa obrigação. Tirem, cada um de vocês, um tempinho para ajudar o seu próximo. Para a gente finalizar, vou falar só, bem rapidamente, não dá para a gente dissecar cada um desses, mas alguns motivos que levam as pessoas a isso. Conclusões sobre você que os outros dão e que não são as que você realmente é. Isso leva muito. Ou seja, eu estou no meu meio social e todo mundo acha que eu sou uma determinada pessoa e eu sei que eu não sou assim. Todo mundo acha que eu sou ladrão, porque aconteceu alguma coisa lá e acabou caindo aquilo na minha conta e aquilo vem me batendo, até um dia que eu não aceito mais aquela realidade, não consigo mais conviver com aquilo e me suicido. Então é importante a gente saber quem nós somos. Dar valor às pessoas e às opiniões dos outros só na medida que eles importem. Então, se alguém falou alguma coisa da gente, a gente analisa. Mas se é algo que a gente já viu que não tem nenhuma razão, que foi fruto de um equívoco, que eu não sou daquele jeito, eu não posso deixar aquela opinião me contaminar. Decepções amorosas, teremos ainda muitos amores. É lógico que o ideal é que a gente fique com aquela pessoa para o resto da nossa vida, como a gente fez a jura lá, como a gente prometeu, mas se não aconteceu, não é motivo para eu tirar a minha vida. Ainda teremos outros amores, e quem passa por um amor e fica destroçado o coração e chega em outro, às vezes fala assim, poxa, como está melhor a minha vida hoje. Que bom que eu não me suicidei lá atrás. Tomem cuidado com isso. Mudanças constantes de cidade, de estado, às vezes por dificuldade de emprego dos pais, dificuldade de adaptação à nova rotina, é um fator grave. Mudança de amigos que acabam seguindo outros rumos e nos deixam meio a ver navios. A gente acha que nossos amigos não nos dão mais atenção. Todas as crianças devem ser observadas, se está havendo mudança de humor, recusa de atividade em grupo, mudança nas notas da escola, notas baixas, aparência, a pessoa já não cuida mais da aparência, não consegue nem mais tomar banho, isso é comum. Tem pessoas que já não conseguem mais tomar banho, tem medo de tomar banho, tem que tomar cuidado com tudo isso. Dificuldade de lidar com as pessoas que estão em volta. Traumas do passado, falta de perdão, precisamos entender, deixar o trauma do passado lá no passado e seguir. Medo de tomar banho, falta de valores morais,
apego excessivo a coisas materiais. A coisa material vai e volta toda hora. Se a gente não tiver apego ao espiritual, a gente se perde, porque o material é fugaz. Tudo que é matéria some a qualquer momento. Dificuldade de entendimento de famílias não convencionais, de sexos diferentes dos tradicionais, pessoas que têm 2 pais ou que têm 2 mães, e que pessoas na escola cometem bullying e etc. Ou pessoas que têm um sexo, entendem a sua sexualidade diferente das outras e sofrem preconceito por isso. Temos que tomar muito cuidado. Se você escolher um determinado caminho, não deixe que os outros te derrubem, te deprimam. Cada um é responsável pelas suas escolhas. Precisamos de contato humano e propósito na nossa vida, sempre. Sempre buscar o contato do nosso próximo. Sempre buscar as amizades verdadeiras, o contato com a nossa família, voltar aos valores tradicionais. Queria deixar para vocês, para a gente finalizar, um pedido. As famílias não almoçam mais junto. As famílias não tomam mais café junto. A televisão está sempre maior do que a gente. Tirem a televisão da cozinha e voltem a almoçar juntos. Voltem a tomar café junto. Não comam mais na frente da televisão, porque a televisão é uma concorrência desleal. São especialistas em Ibope. Especialistas, e são vários. Não há como a gente disputar a atenção se a televisão estiver ligada. Qualquer um que tente conversar, se tiver uma televisão aqui ligada, daqui a pouco está todo mundo olhando para ele. Porque quem produz aquilo ali é um especialista em chamar a nossa atenção. Então, no momento das nossas refeições, esse é o meu pedido de hoje também. Dentre um monte que eu fiz, né? Vamos voltar à família tradicional. Aquela que senta à mesa. Seja quem tiver. Se só tem o pai e o filho, vai sentar o pai e o filho e vão almoçar, vão jantar. Se tem 2 amigos morando na casa, escolha um horário para vocês jantarem ou para tomar café da manhã, um horário que estejam juntos. Vamos voltar aos valores tradicionais, porque esse contato com as pessoas é o maior antídoto contra o suicídio. Fiquem todos com Deus. Meus irmãos, agradecer